Dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Tudo bem? Tudo certo. Bruno, trazer aqui uma informação que foi publicada no fim de semana, mas que traz alguns elementos importantes também para a gente, porque a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, demitiu o diretor financeiro e administrativo, Ricardo Ferraro Gessiuscas, após a divulgação de vídeos que mostram reuniões dele com representantes da empresa Smile Transportes, fora do que seria uma agenda oficial. E essas imagens que foram obtidas pelo jornal Correio Popular aqui de Campinas mostram um encontro realizado no dia 7 de maio. Na gravação, o empresário, que é ligado ao consórcio Nova Campinas, vencedor do lote da licitação do transporte público, teria afirmado que seria preciso avaliar, entre aspas, se o grupo iria atrás de um jeitinho ou seguir só pela justiça no andamento do processo. E em nota, a INDEC informou que não havia sido comunicada previamente sobre essa visita e que o encontro não tinha relação com as atividades institucionais autorizadas. A empresa afirmou ainda que adotou o desligamento imediato do diretor e que vai abrir um processo administrativo disciplinar para apurar essa conduta. Segundo o posicionamento oficial, esse ex-diretor não integrava a comissão responsável diretamente pela licitação do transporte. A INDEC ainda diz que a medida busca preservar a integridade da administração pública e reforça o compromisso com a transparência e a legalidade. A gente não conseguiu ter aí também um retorno em relação ao próprio Ricardo Ferraro, né, em defesa dele. Mas o caso, Bruno, ocorre em meio a uma fase de questionamento sobre a licitação do transporte público de Campinas, que segue sob análise dos órgãos de controle. E que pode, né, Sandra, no limite vir a dar em pizza, né? Pizza à licitação, não à investigação, pelo menos até aqui, porque o que acontece diante de tantos fatos que vão sendo colocados aqui em tela, o que a gente começa a ficar preocupado, né, Sandra, é a viabilidade e o sequenciamento diante disso tudo, né? Porque, veja, não é um fato menos grave. Dar um jeitinho, não existe possibilidade de dar jeitinho nenhum, em nenhum tipo de processo licitatório. Dar jeitinho em algo significa flertar com uma dimensão de criminalidade ou tentar beneficiar alguém andando ali fora da lei, né, Sandra? Essa que é a grande realidade. Não tem muito dar um jeitinho, não se trata de viabilizar uma burocracia mais rápido ou algo nesse sentido, o que já seria um verdadeiro absurdo, mas dar um jeitinho para quê? Onde? De que forma? Então acho que tem alguns problemas que são problemas muito salutares, que têm que ser respondidos. Some-se a isso, aquilo que na última semana a gente já veio falando, que envolve o caso do vereador Vini Oliveira, né, Sandra? A gente vai ter um caldo cada vez mais complexo. E uma outra questão em relação a esse gestor diretamente da INDEC, né? Pode não estar envolvido diretamente no processo licitatório, mas o que levaria a companhia, ou seja, a empresa, a ir em busca dele ou ele ir dialogar com essa empresa? Algum tipo de impacto, algum tipo de influência, enfim, de capacidade de articulação, o sujeito tem, né? Vai ter que se defender, vai ter que se explicar, mas ninguém corre atrás de um sujeito que não teria algum tipo de interlocução, algum tipo de capacidade de dialogar para poder defender os interesses do grupo, porque não faz o menor sentido. Tem muita coisa estranha ainda rolando, né, Sandra? Óbvio, a gente precisa que os fatos também vão se desenrolando para a gente também não cometer nenhum tipo de impropriedade ou antecipar por ansiedade, de repente, qualquer tipo de julgamento prévio, mas os indícios têm que ser averiguados. E eu que não só a justiça, mas aquela história da comissão, que o foco é o Vini, mas é aquela história. A gente sabe que o foco é o Vini, é como começa. Mas como vai terminar, aí já é outra dança, já é outra configuração, Sandra. Precisamos estar de olho, porque muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo. Estaremos sim. Bruno, começamos assim a semana, tem muito mais, né? Hoje tem sessão na Câmara, a gente vai tentar ver também se tem alguma repercussão desse desligamento diante até da própria análise e investigação que a Câmara está Sim. fazendo. Até amanhã. Até amanhã, Sandra. Grande abraço a você e aos nossos queridos ouvintes.